Olá, meus caros companheiros, meus caros amigos do movimento espírita de Petrolina e toda a região. É com grande satisfação que mais uma vez, atendendo ao convite do Grupo Espírita de Petrolina, venho compartilhar com vocês o estudo de hoje sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando a todos que às terças-feiras nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na quinta o estudo do Evangelho, e aos domingos nós temos as nossas palestras com temas mais variados, mas ligados dentro de uma temática espírita, obviamente. Nós estamos estudando o capítulo 9 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, do capítulo 9. E hoje, em especial, nós vamos tratar do item 8, obediência e resignação. Mas antes de nós entrarmos diretamente no tema de hoje, obediência e resignação, para que nós possamos nos harmonizar, já preparar os nossos corações, as nossas mentes, para o alcance da palavra dos Espíritos. Nós vamos nos basear numa mensagem do Espírito Lázaro, de 1863, quando ele, por meio do trabalho laborioso de Kardec, nos deixa uma mensagem para uma reflexão profunda. É um texto curto, mas de um profundo alcance filosófico, de um profundo alcance religioso. Pois bem, antes de iniciar, então, eu escolhi uma mensagem do livro Coragem, ditado por vários espíritos e psicografado por Chico Xavier. Eu escolhi uma mensagem especial relacionada ao tema, a mensagem número 4 do livro Coragem. Tuas dificuldades. Vamos acompanhar e refletir sobre cada parágrafo, cada estrofe dessa mensagem trazida por Emmanuel. Tuas dificuldades. Imagina como seria difícil de suportar um educandário em que os alunos tão somente soubessem chorar na hora do ensino. Reportamo-nos à imagem para considerar que, sendo a Terra a nossa escola multimilenária, urge receber-lhes as dificuldades por lições, aceitando-lhe a utilidade e o objetivo. Diante dos obstáculos, ninguém precisa fixar-se no lado escuro que se apresentam. Um náufrago faminto de estabilidade ao sabor das ondas não se lembrará de examinar o lodo no fundo das águas, mas refletirá no melhor meio de alcançar a terra firme. Todo minuto de queixa é minuto perdido, arruinando potencialidades preciosas para a solução dos problemas sobre os quais estejamos deitando lamentações. Toda prova, seja qual for, aparece na estrada, a fim de elastecer-nos a força e aperfeiçoar-nos a experiência. Em síntese, quase toda dificuldade implica sofrimento, e todo sofrimento, notadamente aqueles que não provocamos, redunda em renovação e auxílio para nós mesmos, lembrando a treva noturna em cujo ápice começa a alvorada nova. Saibamos arrostar os impedimentos da vida sem receá-los, cada qual deles é portador de mensagem determinada. Esse é um desafio a quem tesoures paciência. Aquele outro te impele a sublimação da capacidade de amar no cadinho da provação. Aprendamos, sobretudo, a decifrar os enigmas da existência na oficina do bem eterno. Serve e compreende, serve e suporta, serve e constrói, serve e beneficia. Tuas dificuldades, tuas bênçãos. Nelas e por elas encontrarás o estímulo necessário para que não te precipites nos despenhadeiros do orgulho e nem te encarceres nas armadilhas do marasmo, prosseguindo passo a passo, degrau a degrau, em tua jornada de burilamento e de ascensão. Emmanuel. Vejam, meus caros amigos, que lição preciosa essa de Emmanuel, Quantas vezes nós nos paramos, nos debruçamos sobre lamentações. Quando nós lamentamos os imprevistos, as dificuldades de nossas vidas, no campo familiar,
no campo profissional, no campo afetivo, nós procuramos, e por impulso, né, até sem racionalizar isso, nós partimos para uma atitude de lamentação, né, de lamúria, enfim. É como o aluno que ele coloca, né, na mensagem inicial, aquele aluno que no momento da lição fica se lamuriando e aquela situação vai se prolongando. No final de tudo, o que se instala é a total desarmonia e, no final de tudo, o aluno não aprende a lição que é necessária para a sua evolução. Pois bem, a mensagem de hoje, que nós vamos avaliar hoje, estudar a obediência e resignação, é ditada pelo Espírito Lázaro, foi em Paris em 1863. Ele faz uma consideração interessante. Ele diz que a doutrina de Jesus ela se resumiu a 2 pontos principais, né? A obediência e a resignação, dos pontos principais, na verdade. 2 virtudes que na época de Jesus eram desconsideradas. Porque a doçura, veja, na época em que Jesus encarnou na Terra, esses atributos da obediência e resignação que denotam, né, uma doçura, uma elevação de comportamento, não era muito valorizado na época de Jesus. Até a própria região onde ele encarnou agraçavam a insatisfação, esperava-se a vinda de um libertador, né, do povo hebreu escravizado até então pelos romanos. Esperava-se que viesse um Deus guerreiro, né, que colocaria todos os exércitos embaixo de espada, os exércitos adversários, obviamente. E nasce, então, ali como o Messias, aquele Redentor prometido, um homem nascido num local muito simples, né, filho de um carpinteiro e de uma senhora, né, muito simples dentro daquele âmbito da sociedade na província da Galileia. E aí chega a figura de Jesus, demonstrando esses sentimentos, né, de alto valor moral, só que não valorizado pela população, né, pelos viventes da época. Então Jesus, ao colocar dessa maneira, né, demonstrar dessa maneira como ele era obediente e resignado, não nos cabe, porém, chegar à conclusão de que esses sentimentos são sentimentos que anulam a vontade, muito pelo contrário. O Espírito Lázaro, ele nos diz que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento, a concordância do coração. Pois bem, vejam, quando nós falamos em obediência e resignação, utilizar a razão e o coração, e também, né, quando a gente fala em obediência e resignação, aí nos traz a ideia de que nós devemos obedecer porque nós conhecemos, entendemos o mecanismo, nesse caso aqui, Jesus estava se referindo às leis de Deus. A partir do momento em que nós conhecemos as leis divinas, pelo uso da razão, utilizando, não porque alguém nos disse ou nos impôs, mas porque pelo uso da minha inteligência eu consegui entender, compreender quais são os desígnios de Deus, as leis que regem a nossa vida. Qual é a nossa origem? O que nós estamos fazendo aqui? Qual é a nossa destinação? Como compreender essas leis? Jesus disse, né, de maneira por meio de parábolas, de maneira que aquelas pessoas que o circundavam, que estavam ao seu lado, pessoas de pouca instrução formal, pudessem compreender, né, ter uma mínima compreensão de quais eram as leis de Deus. Hoje o papel que a doutrina espírita faz, nos esclarecendo de maneira muito mais clara, até porque o homem evoluiu nesse sentido, e aí sim estava preparado para receber esses ensinamentos, né? A doutrina espírita vem e esclarece sobre quais são os mecanismos da lei de Deus. Nós podemos ver, para aqueles que nos acompanham, também nas quintas-feiras, com o estudo do Livro dos Espíritos, nós vamos ver que na parte 3ª do Livro dos Espíritos, nós temos as leis morais, né? E aí cada uma dessas leis é explicada com muita riqueza de detalhe. A partir dessas leis, né, dessas leis gerais, enfim, que revelam a bondade, né, e a perfeição divina, é que nós vamos conduzir a nossa vida. Então, a partir do momento que nós somos obedientes a essas leis de Deus, nós vamos ter uma vida, né, de júbilo. A nós, todos nós que nos colocamos
de maneira muito verdadeira, com empenho a cumprir as leis de Deus, nós herdaremos a terra, porque seremos os mansos e os pacíficos que serão chamados filhos de Deus. Os mansos herdarão a terra e os pacíficos, os pacificadores, serão chamados filhos de Deus, para lembrar a bem-aventurança que Jesus nos deixou, né? Essa bela mensagem que ecoa até hoje em nossas vidas, né? Em várias obras, enfim, na nossa maneira de agir e pensar, de alguma forma. Pois bem, então compreendendo isso, nós seremos resignados, porque haverá aí o consentimento do coração, sentir e vivenciar isso. A partir do momento que eu compreendo que a obediência e a resignação me impulsionará para uma vida melhor, uma vida que, a despeito, como Emmanuel colocou na mensagem que li, a título de exórdio de abertura, nos trará alguns constrangimentos, algumas dores, mas é perseverar e perseguir isso, seguir adiante, ter fé, a fé raciocinada, né? Esse consentimento, né, da razão, que é a obediência, nos fará então sermos obedientes a essas leis, seguindo, praticando a lei de amor, de justiça, de amor e de caridade, a lei de fraternidade, como essa lei que rege a relação entre as criaturas divinas. Pois bem, e a partir do momento em que eu não sou obediente, sou desobediente, como aquele aluno desobediente, né? Ou então irresignado, me coloco a lamuriar diante das dificuldades ou dos tropeços da vida. Vejamos, nós temos uma obra de Hermínio Corrêa de Miranda, onde ele trata alguns casos de reencarnação, para que a gente possa ilustrar esse item 8 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Um caso de Estela. Estela era uma moça que vivia, né, tinha o seu casamento, tinha uma filha, vivia em sérias dificuldades financeiras. Isso se passa no final do século XIX, início do século XX. Essa história é narrada por um médium norte-americano. E nessa obra de Hermínio Miranda, ele diz que essa senhora, de nome Estela, ela então separa-se e encontra-se com uma dificuldade ainda maior, porque teria que cuidar da filha. Faz um curso de enfermagem e procura então um emprego para exercer a sua atividade profissional e, como em razão disso, também obter recursos para criar a sua filha. Pois bem, procurando, recomenda uma casa de uma família que procurava também uma profissional na área de saúde, agora para cuidar de um filho com graves problemas mentais. Para que vocês tenham uma ideia, essa pessoa, esse senhor, tinha 57 anos, ele vivia numa jaula, rasgava, né, as suas roupas por não controlar, né, os seus órgãos fisiológicos, enfim, ele vivia numa situação de imundície. Ninguém queria cuidar desse senhor, do filho dessa família, desse casal. E até que Estela se propõe de alguma forma a cuidar dele, mas quando ela entra na cela, ela recua diante daquela situação de total imundície que ele vivia. Pois bem, ela retorna, fica de pensar e retornando para sua casa, pensa em desistir, porque imagina que aquela situação estava aquém das suas forças. Até que o médium a encontra e revela alguma situação bem interessante. Estela não acreditava em reencarnação. Pois bem, esse senhor, na verdade, que se encontrava nessa situação, né, bem lamentável, ele já havia sido filho de Estela. Mas o problema entre os dois não surge aí. Na verdade, Estela, numa outra reencarnação, agora no Oriente Médio, foi vítima desse senhor. Ele era um poderoso filantropo, mas ele tinha um grande harém e cometia vários abusos, inclusive nesse harém onde estava Estela. E aí começa o problema entre eles, né? Esse problema de se reconciliar, uma primeira aversão nesse primeiro momento. Então o médium diz a Estela: olha, Estela, você já trabalhou também outra reencarnação com crianças portadoras de graves problemas. E aí você sim tem condições de cuidar desse senhor. Então ela retorna à casa no outro dia, e a partir desse momento, onde ela,
naquele primeiro momento, onde ela estava passando por sérias dificuldades financeiras, e aí encontra um trabalho, mas um trabalho bem difícil, como nós estamos narrando, e ela, enfim, se propõe a seguir adiante. E esse senhor, a partir de então, nunca perdia de vista, né? Aí ele começa, então, a manter as suas roupas em perfeitas condições, não rasgava mais, né? Estava bem limpo, bem alimentado, e a vida de Estela prosseguiu. Então veja essa história que Hermínio Corrêa de Miranda relata em sua obra. Nós vamos ver que Estela, mesmo não acreditando em reencarnação, como disse, mas um médium a esclarecendo, e ela realmente se resignando e utilizando a razão, né? Obviamente, a razão e também o seu coração, envolvendo os seus sentimentos, se propôs a tarefa e seguiu adiante. Vejam, quantos de nós nos deparamos com situações como perda de um ente querido, ou desemprego, ou a desagregação familiar. Muitos simplesmente se colocam em revolta. Se revoltam. Como Deus pode fazer isso comigo? Levar aquele meu ente amado, né, querido, meu irmão, meu pai, meu filho, minha filha. Né? Tanta gente ruim por aí, porque, né, ainda com esse pensamento, porque não levou outras pessoas, enfim, porque levou um ente familiar, e simplesmente se revoltam com isso. Então a revolta, ela se equipara ao aluno da escola, como Emmanuel relatou, que ao invés de entender esse mecanismo, né, as leis de Deus, e aí através da compreensão racional das leis de Deus, da lei da reencarnação, da imortalidade da alma, da lei do progresso, nós nos colocamos apenas na situação de afastar aquela dor, nos revoltando e criando uma situação de dor ainda maior. Então nós precisamos de fato ser resignados, obedientes. Logo, pode-se notar que são virtudes ativas. Não é isso? A gente não pode falar assim que a resignação e a obediência são sentimentos passivos. Não são, são ativos, porque você precisa buscar acionar o seu mecanismo, né, o seu pensamento, a razão, o estudo, o conhecer, e a partir de então enobrecer o que você entendeu, a sua inteligência com os sentimentos. Pois bem, assim agindo, nós estaremos no processo evolutivo. Lázaro, portanto, nos adverte. A partir do momento em que a nossa sociedade se desenvolveu, né, nós temos uma atividade intelectual, se desenvolveu muito, mas ainda nós precisamos afastar de nós a chamada indiferença moral, que ele alerta, uma marca, uma característica da nossa geração, muita atividade intelectual, mas muita indiferença moral, em todos os sentidos. De conhecer as leis morais, nós nos tornamos um indiferente moral, e aí nós vamos nos deparar com a dor. E o que é pior, nós não encontraremos, em muitas hipóteses, por estarmos com os corações fechados, com as mentes fechadas, nós não encontraremos respostas para isso. Porque não procuramos conhecer um exemplo de Jesus. Apesar que os exemplos de Jesus, né, os ensinamentos do cristianismo e do cristianismo redivivo, que é a doutrina espírita, está aí a todo momento, nos oferecendo respostas seguras, claras, um caminho que nós devemos seguir. Diante de todos os problemas que nós vamos encontrar em nossas vidas, a doutrina espírita se propõe a esclarecer, a mostrar que nós temos um caminhar, passaremos por dificuldades tantas e tantas outras vezes, mas que essas dificuldades se colocam como um aprendizado necessário para o nosso crescimento. Por vezes nós nos colocamos, e aí é uma expressão muito perigosa, né, em zonas de conforto que nós buscamos, que Emmanuel nos diz, cuidado para que não caiamos no marasmo. Confundir zona de conforto, né, com marasmo. Podemos entender que zona de conforto é um local que todos nós desejamos estar, não sentir dor, não é isso? Não sentir desconforto, incômodo. Claro, todos nós desejamos isso. Isso não é ruim. Eu estou usando essa expressão no sentido pejorativo, que é o chamado marasmo, do automatismo em que nós vivemos muitas vezes, né, nos descuidando do nosso desenvolvimento espiritual.
Pois bem, senhores, essa é a lição que se coloca. E ao finalzinho do item 8, Lázaro diz que se nós formos como os alunos, né, que choram, que se mostram rebeldes diante da lição, o látego do sofrimento irá nos visitar. E por vezes nós acordaremos, né, infelizmente, por esse caminho. Mas por que, fica aqui a pergunta, mas por que nós não atendemos, né, o doce chamado de Jesus, quando ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, que devemos seguir os seus passos? Um caminho que ele abriu, né, duramente, numa situação de completa adversidade. E ele vem desbravando esse caminho para todos nós, nos chamando a segui-lo adiante, nesse caminho já traçado, nos mostrando as leis de Deus, que farão com que nós possamos seguir com segurança, longe da dor e do sofrimento. É claro que nós experimentaremos algumas adversidades pela condição do mundo material que nós vivemos, não um mundo de provas e expiações. Mas vamos atender o chamado de Jesus, vamos segui-lo, né, passo a passo, dia a dia, onde todos nós, almas endividadas, precisamos nos ajustar perante as leis de Deus, através do trabalho que se apresenta, das mais variadas formas, quer seja, né, numa palavra amiga, no ato de perdoar, no ato de se mostrar mais humano, menos indiferente com a dor alheia, na tarefa de estudarmos, de renovarmos os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. São pequenas tarefas do dia a dia que nós podemos realizar pouco a pouco. O que nós não podemos é dormir. Ou seja, nos envolvemos naquele que o apóstolo chamou do sono enfermiço da alma. Isso sim, pode nos trazer uma série de complicações e dores e endividamento, né? Nós podemos adquirir ainda débitos maiores para a vida atual e para as nossas futuras existências. Com essas palavras, pessoal, eu encerro o estudo, né, de hoje. Obviamente, apenas aqui, virtual, nós podemos continuar, né, em casa, nos nossos momentos de acolhimento, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, até uma próxima oportunidade e que Jesus nos abençoe hoje e sempre.